Uma boa noite, meus queridos amigos. A partir desse momento, o programa Estudo do Livro dos Espíritos. Esse programa é a produção da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier e este programa, essa associação é mantido, são mantenedores da TV e da rádio Chico Xavier e dos perfis nas redes sociais. É com muita alegria que iniciamos hoje mais um capítulo do Livro dos Espíritos, mais um subcapítulo. E os programas anteriores vocês encontram lá no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Vocês aproveitam, se inscrevem e nos ajudam neste sentido com as inscrições, que é de muita importância para todos nós, para que possamos manter as atividades da TV e da Rádio Chico Xavier e levando o conhecimento, levando a doutrina espírita para todos os cantos do planeta. E é com muita alegria que estamos aqui nesta noite, dando continuidade à importância, essa importante obra, a obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, porque sem o estudo desta importante obra é muito difícil de ter um conhecimento mais profundo, ter um conhecimento ou um entendimento das obras básicas, das obras subsidiárias da doutrina espírita. E convocamos sempre aos amigos para que possam estar sempre consultando, sempre lendo, relendo, porque a cada leitura que fazemos deste livro, nós vamos tendo um entendimento diferente da doutrina espírita e das respostas que o Espírito de verdade vem colocar nas perguntas que Kardec realizou naquela oportunidade. Assim sendo, vamos, a partir desse momento, dar continuidade para que possamos, assim, ter a motivação necessária para que possamos ver o que é que os Espíritos têm sempre a nos dizer a respeito desta importante obra. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem do Espírito de verdade, ditada em Paris de 1860, vocês encontram na íntegra, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, como outras mensagens neste item, Instruções dos Espíritos. Nós estamos estudando a segunda parte do livro dos Espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns. Como sabemos, a primeira é relacionada à Gênese, a terceira parte do Livro dos Espíritos relacionada ao Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte relacionada ao livro Céu e Inferno. Estamos
ainda dentro do capítulo Pluralidade das Existências. E dentro deste capítulo vamos iniciar hoje transmigrações progressivas, ok? E já na questão 189, Kardec pergunta ao espírito de verdade: o espírito da plenitude de suas faculdades, desde o princípio, o espírito, acho que tem uma certa... O espírito goza, faltou justamente esta palavra, goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação. Será que o espírito está lúcido, né, com as suas faculdades desde o princípio da sua formação? E o espírito da verdade diz que não, porque o espírito, como o homem, também tem a sua infância. Em sua origem, o espírito tem apenas uma existência instintiva e mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Como nós já sabemos, o espírito é criado simples e ignorante. E à medida que ele vai avançando com as reencarnações, ele vai adquirindo amadurecimentos, conhecimentos, e gradativamente, como o Espírito da Verdade disse aí, só pouco a pouco a inteligência vai se desenvolvendo, né? O espírito vai justamente adquirindo a capacidade mais, vamos dizer assim, robusta da inteligência. Então é necessário as encarnações para que o espírito possa amadurecer essas experiências, sim, para adquirir os conhecimentos, para desenvolver a inteligência. É de fundamental importância, né? Existe um livro muito interessante, né, de Gabriel Delane, Evolução Anímica, onde ele vai justamente vai passear justamente desde nos três reinos, onde o princípio, né, espiritual vai ali experienciar naqueles reinos até chegar no reino hominal. E ali no livro você vai se deleitar, que é uma leitura maravilhosa, justamente nesse processo que Gabriel Delane descreve na evolução, né, desde o princípio vital, passando pelo reino mineral, o animal, até chegar no hominal, né? E é muito interessante para que vocês e a gente possa entender melhor esse processo. Na 190, Kardec pergunta: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Como será? Já que nós fomos criados simples e ignorantes, né, como se encontra a alma na sua primeira encarnação? O da infância, diz o Espírito de Verdade, na vida corporal, sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Então, a alma na sua primeira encarnação justamente ele está ainda, né, na infância, né, corporal, sua inteligência apenas se debrocha, se desabrocha, vai começando a ter uma tímida despertar, né, porque ao longo das encarnações futuras, ela vai se desenvolvendo até chegar nessa capacidade que nós temos hoje. E essa evolução, como nós sabemos, é infinita. Estaremos sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, sempre adquirindo maiores capacidades para entender
as coisas da vida, as coisas da existência, entender cada vez mais, né, a existência de Deus. Hoje ainda não concebemos ainda, não temos uma definição, a não ser a das primeiras questões do Livro dos Espíritos acerca do que é Deus, mas ainda não temos a maturidade espiritual, a evolução para entender e definir, né, Deus, para termos uma ideia de como ainda, né, estamos mais no ponto de partida, né, do que do ponto de chegada, e precisamos ainda muito para que possamos ter um entendimento maior da vida. E esse entendimento vai nos dar uma percepção de que devemos mudar o nosso comportamento e perceber a nossa responsabilidade como né, criadores e também participativos que deveríamos ser da evolução deste planeta, o qual já estamos em várias e várias encarnações, procurando sair do nosso marasmo espiritual. Ok? Então vamos à pergunta seguinte. Questão 191. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Será que as almas dos nossos selvagens são almas no estado ainda de infância? O Espírito de Verdade diz que é uma infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Então, os selvagens, né, hoje tem um número no planeta muito pequeno, né, mas Kardec naquela época teve essa preocupação, né, de perguntar se ainda estavam na infância. O Espírito da Verdade diz que não, está numa infância relativa, porque já tem, né, um processo evolutivo ali envolvendo aquele espírito. E ele dá uma característica justamente daqueles espíritos selvagens de nutrirem determinadas paixões, isso caracterizando que aquele espírito já não está mais na infância, e sim já ter na escala evolutiva avançado mais um pouco e vai avançar, né? Os selvagens não vão ficar eternamente naquele nível evolutivo, né? Vão avançar, né, rumo à evolução, adquirir os conhecimentos, sair dessa infância relativa e seguir rumo à evolução. Na questão 191A, então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Será que as paixões são um sinal de desenvolvimento, né, do espírito? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. São sinais de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva a inteligência e a vida se acham em estado de germe. Então o espírito ainda na sua infância, né, a sua inteligência vai estar ali em estado de germe, e no selvagem não, né? Mas as paixões que nutrem, né, é apenas uma característica do desenvolvimento do espírito, mas não de perfeição, que precisa justamente ao longo da caminhada evolutiva ir se trabalhando para que possa alcançar voos mais altos, um entendimento maior da vida, a sua posição diante do universo, diante da existência e diante de Deus. E Kardec faz um comentário em relação justamente a essa questão e essa pergunta e diz: a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião
ao de infância para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Nós sabemos que aquilo que adquirimos, nós não regredimos, né? Já temos essa consciência, nós estacionamos, podemos estacionar, né, no nível evolutivo, mas nunca vamos regredir, né? Tudo que adquirimos não se perde, né? E continua Kardec, que a sua vida, né, que teve começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista. Um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não uma única esfera, mas passando por diversos mundos. O espírito, quando criado, ele não foi predestinado para adquirir o seu conhecimento, a sua natureza, a sua evolução apenas numa planeta, numa esfera. Mas, vamos dizer assim, quanto mais necessários forem os outros planetas para adquirir os conhecimentos, né? E quando terminarmos essa etapa aqui na Terra, nós seremos conduzidos ou permitidos, dependendo da condição, para ir a outros planetas para adquirir novos conhecimentos, desde que possamos alcançar ou adquirir todos os conhecimentos que a Terra possa nos proporcionar. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corporais, corpóreas, cada uma das quais representa para ela uma oportunidade de progresso. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiências e de instrução. Então, nós hoje somos a soma de várias encarnações. Nós somos espíritos, muitas vezes milenares, estamos ainda nesse processo de melhoramento, né? Às vezes as pessoas inadvertidamente confundem, né, aquelas pessoas que estão lidando na doutrina espírita já como pessoas já com uma capacidade enorme de discernimento, né, e que não pode ter falhas porque está divulgando determinados ensinamentos, não sabendo elas que ainda estamos nesse processo de evolução, né, nessa caminhada. É claro que a nossa responsabilidade é muito maior, porque o conhecimento é muito maior que nós adquirimos, né? E à medida que nós vamos adquirindo conhecimentos mais profundos, mais a responsabilidade aumenta, né? Mas é necessário essa lida diária com essas atividades para que possamos, assim, poder, adquirindo os conhecimentos, e no decorrer das existências, os sentimentos, para que nessas duas asas possamos evoluir. Quanto tempo isso vai durar, não sabemos. Mas vai depender também de nós encurtar, né, esse tempo. Mas, finalizando, assim como na vida do homem, há dias que não o produzem nenhum fruto. Na do espírito, há existências corporais que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. O que acabamos de falar.
Às vezes a gente se arvora em julgar as pessoas que estão fazendo o seu trabalho, seja em qual for escola religiosa. Mais cobrados é o espírita, né? Mas nós devemos usar uma linguagem, uma figura de linguagem, que às vezes Divaldo já usou isso para exemplificar um amigo nosso, certa vez, muito tempo atrás, que nós somos como um cano, né, cheio de lodo, e que é preciso passar água limpa, para que nesse passar da água limpa, um dia esse cano possa adquirir a sua pureza, a sua limpeza. Então, o trabalho que estamos fazendo é necessário. Isso pode acelerar o nosso processo evolutivo, mas também pode agravar no sentido de que não estamos apenas falando isso da boca para fora, né? Mas é preciso que haja esse esforço constante, né, para que possamos vencer as nossas más inclinações e também não caindo nas armadilhas das cobranças que as pessoas geralmente fazem em relação, principalmente ao espírito, de que ele deve ter uma postura reta de todas as formas, né? O crescimento evolutivo não funciona desta maneira, né? Os espíritos têm a devida paciência, os mentores, os amigos espirituais. Mas essa consciência que sabemos que temos que nos melhorarmos e nos esforçamos em um ponto ou outro, isso já nos dá uma condição para que possamos nos fortalecermos espiritualmente. Assim sendo, né, estamos chegando, né, à última aula, ao último slide, né, da noite, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, mais uma vez. Se vocês tiverem dúvidas, quando forem rever os programas anteriores, nós já estamos na questão 191. Isso significa dizer que tem programas anteriores. Se vocês forem rever, se não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, é gratuito, convido um amigo também para que possa fazê-lo, anota as dúvidas e traz no próximo programa. O estudo do Livro dos Espíritos sempre acontece na segunda, às 20 horas, e na quarta-feira, às 20 horas. Então, desejamos uma boa noite a todos, muita paz. Na sequência, teremos o momento com Chico Xavier.